Olá e seja muito bem-vindo. Sou o engenheiro agrônomo Márcio e nesta breve apresentação quero compartilhar com você a importância da educação alimentar nas escolas e como implementá-la de forma eficaz. Quando pensamos em qualidade de vida, logo associamos a hábitos saudáveis, incluindo uma alimentação equilibrada. Mas onde e como podemos alcançá-la? A boa alimentação está intimamente ligada ao desempenho escolar das crianças, já que aquelas com desnutrição ou deficiências nutricionais enfrentam dificuldades de concentração, comprometendo o seu desenvolvimento e aprendizado. Alimentar-se é um ato vital, e logo após a respiração é a necessidade básica que impulsiona os primeiros reflexos de sobrevivência. A infância é um período decisivo para o desenvolvimento das potencialidades humanas, sendo também uma fase vulnerável a distúrbios que podem trazer consequências graves tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Neste estágio da vida, surgem as deficiências nutricionais e os hábitos alimentares inadequados, aumentando os riscos de morbimortalidade e afetando o crescimento e desenvolvimento infantil. O comportamento alimentar das crianças é moldado pelo contato direto com os alimentos, além de fatores emocionais, psicológicos, socioeconômicos e culturais. No entanto, a influência mais significativa na formação de seus hábitos alimentares vem da interação com a mãe ou com a pessoa que mais cuida de sua alimentação. Dessa forma, os temas de alimentação e saúde são inseparáveis, além de essenciais para a vida. Discutir alimentação, nutrição e comida vai muito além do ato de ingerir nutrientes. É abordar a complexa relação entre o ser humano e seu bem-estar. A comida é um poderoso código de expressão na sociedade brasileira, assim como a política, a economia, a família, o espaço e o tempo. Discutir alimentação significa explorar as dimensões inseparáveis de nutrição e prazer. A merenda escolar, portanto, é mais do que um simples alimento. É também um elemento cultural e socialmente carregado de significado para os alunos, indo além da satisfação das necessidades biológicas. Ao fazer sua refeição na escola, a criança não apenas sacia sua fome, mas também compartilha, se relaciona, e interage com os colegas, estimulando seu caráter social e contribuindo para seu desenvolvimento psicossocial. O ato de alimentar-se, portanto, vai muito além de uma questão fisiológica. É carregado de sentidos e significados que ultrapassam a mera saciedade nutricional. Ao colocar um alimento na boca, estamos ingerindo não apenas nutrientes, mas também uma carga subjetiva repleta de cultura, valores, emoções, prazeres, além das relações econômicas e sociais que fazem parte da construção de uma identidade tanto individual quanto coletiva. Comer está ligado tanto à biologia humana quanto aos processos adaptativos que cada pessoa emprega de acordo com suas condições particulares de existência. Consumimos o que nos faz bem e escolhemos alimentos que despertam nossos sentidos e proporcionam satisfação. Comer não se resume a contabilizar nutrientes e calorias. Envolve escolhas que carregam significados e interpretações de experiências e situações. O ser humano alimenta-se também do imaginário e dos significados, partilhando representações coletivas. As práticas alimentares, que abrangem desde a seleção e preparação até o consumo dos alimentos, veiculam subjetividades como identidade cultural, condição social, religião, memória familiar e os contextos históricos que atravessam essa experiência cotidiana. Não comemos apenas com os dentes, nem digerimos apenas com o estômago. Comemos com o espírito, saboreando os alimentos de acordo com as regras culturais e o sistema de trocas recíprocas que fundamenta toda a vida social. A raiz da alimentação está profundamente enraizada na cultura, carregando consigo representações construídas ao longo do tempo. No entanto, a alimentação possui um caráter dinâmico, moldando-se de acordo com as transformações sociais. Os hábitos alimentares, assim como a vestimenta, o corte de cabelo ou a presença em determinados espaços sociais, são marcadores de diferenciação social. As práticas alimentares têm um papel crescente na definição de identidades, estabelecendo distinções entre o eu e o outro. A comida, antes de ser ingerida, passa por um processo de análise simbólica. Os alimentos devem ser, primeiramente, considerados comestíveis e aceitos pelos significados sociais que lhes são atribuídos,
para então serem digeridos pelo corpo. Primeiro reconhecemos o alimento, refletimos sobre ele. Depois, se qualificado, o consumimos. Para a medicina e a nutrição, o ser humano se nutre de glicídios, lipídios e proteínas, mas os alimentos são muito mais do que fontes de nutrientes, eles comunicam e significam. Uma alimentação saudável, completa, variada e agradável é essencial, especialmente para estudantes em fase de desenvolvimento. Além de contribuir para o crescimento, exerce um papel crucial na prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, cuja prevalência tem aumentado significativamente, sendo responsáveis há mais de 3 décadas pela maior carga de doenças no Brasil. Atualmente, as maiores causas de mortalidade no mundo são doenças que poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos e um estilo de vida saudável, incluindo lazer, controle do estresse, cuidado pessoal com o próximo e com o meio ambiente. Sabemos que nos primeiros 5 anos de vida, a criança adquire noções fundamentais sobre os alimentos. Seus hábitos alimentares começam a se formar com base em sua bagagem genética, mas são continuamente moldados pela cultura em que estão inseridas. A população infantil é influenciada pelo ambiente em que vive, composto principalmente pelo núcleo familiar e pelo espaço escolar. Assim, a vida social se organiza em conjunto com a da alimentação, refletindo-se diretamente na formação das preferências e escolhas alimentares das crianças. Embora os hábitos alimentares sejam inicialmente moldados no ambiente familiar, a escola desempenha um papel essencial na promoção de uma alimentação saudável, pois é um espaço onde todas as crianças podem ser facilmente alcançadas. Fomentar uma alimentação balanceada e promover hábitos saudáveis no ambiente escolar é uma recomendação amplamente defendida por diversos organismos internacionais comprometidos com a saúde e o bem-estar social. Na contemporaneidade brasileira, a infância e a adolescência estão amplamente institucionalizadas, destacando ainda mais a importância de estudar o cotidiano escolar. Dentre os espaços sociais frequentados pelas crianças e adolescentes, as instituições de educação, como a escola, emergem como os mais significativos. As transformações nas estruturas familiares, a partir do século XX, modificaram as relações de sociabilidade, tanto internas quanto entre gerações, levando as famílias a se retraírem na esfera privada e a delegarem à escola a responsabilidade de socializar as crianças. Os alimentos estão profundamente entrelaçados à sociabilidade, aos significados e às experiências vividas. Antes de serem ingeridos, passam por um processo de escolha, seleção e preparação, carregando subjetividades e questões socioculturais em cada etapa. Promover a educação nutricional no ambiente escolar é fundamental para a formação de hábitos saudáveis e para a construção da cidadania. Nas escolas de turno integral, essa abordagem torna-se ainda mais relevante, considerando que a alimentação, em um espaço onde a criança e o adolescente passam grande parte de seu dia, é essencial para o desenvolvimento e o desempenho escolar. A dimensão biológica da alimentação evidencia seu papel na promoção da saúde, mas o momento da refeição na escola vai além disso. Ele simboliza a partilha. Ao comer junto com os colegas, o aluno não compartilha apenas o alimento, mas também sua condição social, suas amizades, seus segredos, seus desejos e seu companheirismo. A refeição, portanto, é um momento de conexão e de reforço dos laços sociais dentro da comunidade escolar. A alimentação pode ser trabalhada de forma transdisciplinar em sala de aula por todos os professores, valorizando o tema e estabelecendo conexões significativas entre os conteúdos específicos de cada disciplina. Sabe-se que a formação das preferências alimentares das crianças é um processo que se constrói ao longo do tempo. A criança observa e tende a imitar as ações de outras pessoas, sejam familiares, sejam figuras de referência. Quando a criança é exposta a alimentos saudáveis, tanto na escola quanto em casa, os dois ambientes se reforçam mutuamente. Nesse contexto, a escola de tempo integral desempenha um papel fundamental ao exemplificar uma noção de boa alimentação, que, em parte, recebe o apoio do ambiente familiar. A temática da alimentação é repleta de significados e representações que abrangem desde o contexto cultural até questões pessoais. Em torno da mesa, celebram-se confraternizações, transmitem-se valores culturais, rememoram-se raízes familiares e fortalecem-se relações afetivas.
Para a criança, o momento da alimentação integra esse cenário mais amplo, no qual, além de nutrir o corpo, é possível confraternizar e se relacionar livremente com os colegas, algo que muitas vezes não é possível na formalidade da sala de aula. A comida oferecida na escola, além de atender às necessidades nutricionais, desempenha um papel educativo, contribuindo para a formação de hábitos alimentares mais adequados e saudáveis. A alimentação como fator de socialização emerge claramente na percepção dos professores, sendo vista como um momento de interação e partilha entre os alunos. Mais do que isso, a alimentação no ambiente escolar deve ser abordada de maneira transdisciplinar, enriquecendo o aprendizado e criando conexões entre as diferentes disciplinas. A promoção da alimentação no ambiente escolar tem um impacto profundo na saúde, nos hábitos e na sociabilidade dos estudantes, especialmente considerando o papel da escola na formação de valores, atitudes e comportamentos. A escola representa para a criança o primeiro grupo social além da família, expandindo suas relações e atividades para além do ambiente doméstico. Esse novo cenário possibilita o desenvolvimento das potencialidades de aprendizagem e relacionamento dos alunos, capacitando-os, neste caso específico, a adquirir hábitos alimentares mais saudáveis por meio da alimentação na escola. Projetos de educação alimentar contribuem significativamente para melhorar o padrão de consumo e o estado nutricional da população, uma vez que o conhecimento adquirido na escola pode ser transmitido ao ambiente familiar, gerando um impacto positivo mais amplo. Os hábitos alimentares fazem parte de um sistema cultural carregado de símbolos, significados e classificações, de modo que nenhum alimento está isento das associações culturais atribuídas pela sociedade. A escolha do que se come e bebe é essencialmente social, envolvendo determinações sobre o que é considerado bom ou ruim, forte ou fraco. A mudança no perfil nutricional da população está intimamente ligada à alteração nos padrões alimentares. Pesquisas sobre a evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos nas últimas 4 décadas revelam em todas as classes de renda do país um consumo elevado de açúcares e refrigerantes, em contraste com o baixo consumo de frutas e hortaliças. Nesse contexto, as hortas escolares desempenham um papel crucial, não apenas para os alunos, mas para a sociedade como um todo. Os estudantes se tornam propagadores das inovações introduzidas pela escola, compartilhando o aprendizado inicialmente com seus pais, que, por sua vez, podem disseminá-lo entre outros membros da comunidade. A interação entre a escola e o meio social, por meio da horta escolar, transcende a mera troca de conhecimentos, abrangendo uma série de fatores bióticos e abióticos que são vivenciados na prática. O trabalho com hortas escolares permite que as crianças compreendam as relações que evidenciam o equilíbrio da vida, promovendo uma consciência mais ampla sobre a sustentabilidade e a saúde alimentar. Além de permitir que as crianças compreendam a dinâmica do crescimento dos vegetais, a horta escolar também ensina sobre alimentos saudáveis, cultivados e cuidados de maneira sustentável. A escola é, sem dúvida, o melhor agente para promover a educação alimentar, pois é na infância e adolescência que atitudes e práticas alimentares se fixam, sendo difíceis de modificar na vida adulta. O documentário Muito Além do Peso ilustra de maneira impactante como uma criança identifica rapidamente um saco de batatas fritas, mas não reconhece o alimento in natura. Essa desconexão pode ser amenizada com o uso de ferramentas como a horta escolar, que oferece um conteúdo pedagógico capaz de influenciar positivamente os hábitos alimentares das crianças e melhorar sua qualidade de vida. A horta também contribui para o resgate da cultura alimentar brasileira, respeitando as peculiaridades de cada região. A obesidade infantil é uma preocupação séria, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. No documentário, o tema é abordado de forma alarmante, mostrando que muitas crianças não reconhecem os alimentos naturais e não têm interesse em uma alimentação saudável. Para algumas, levar uma fruta para o lanche é motivo de vergonha, sendo rotulada por colegas como comida de pobre. A desnutrição também é um problema crítico, acarretando crescimento e desenvolvimento deficiente, maior vulnerabilidade a doenças infecciosas, redução da capacidade cognitiva e problemas motores, entre outros. Outro fator preocupante no estado nutricional das crianças é o aumento dos índices de sobrepeso
e obesidade na população infantil brasileira e mundial. Entre meninos de 10 a 19 anos, o excesso de peso passou de 3,7% em 1974 para 21,7% em 2009. Entre as meninas, houve um crescimento de 7,6% para 19,4% no mesmo período. Em adultos, o excesso de peso aumentou de 18,5% para 51% nos homens e de 28,7% para 48% nas mulheres em 2009. Diante desse cenário, por que não integrar a educação em saúde a atividades pedagógicas práticas que partam da realidade dos alunos, respeitando sua condição socioeconômica e cultura alimentar? Acreditamos que, por meio de uma educação alimentar nas escolas, é possível alcançar a tão desejada segurança alimentar e nutricional, criando uma geração mais saudável e consciente. No ambiente escolar, desde o planejamento pedagógico até as atividades em sala de aula, passando pelos momentos de recreação e atividades extramuros, é possível promover aprendizagens que incentivem uma nova postura em relação ao ato de comer. A educação alimentar e nutricional tem o potencial de modificar comportamentos na infância, reduzindo o risco de diversas doenças que podem se manifestar na fase adulta. Uma das formas mais eficazes de garantir uma boa saúde é por meio de hábitos alimentares adequados. Contudo, vivemos em uma sociedade onde o padrão alimentar é cada vez mais inadequado, marcado pelo consumo crescente de alimentos industrializados, ricos em gorduras, sais, açúcares e aditivos, bem como pelo hábito frequente de se alimentar em fast foods. Diante desse cenário, um trabalho que promova a adoção de hábitos alimentares saudáveis torna-se fundamental. Nesse contexto, tanto o ambiente familiar quanto a escola surgem como espaços privilegiados para a implementação de práticas de educação alimentar. Toda orientação que busca prevenir doenças decorrentes de maus hábitos alimentares, promovendo uma vida saudável, integra o conceito de educação alimentar. A preocupação com a educação alimentar nas escolas tem crescido proporcionalmente ao aumento do número de crianças e adolescentes acima do peso no país, além do crescimento de casos de diabetes. Problemas de saúde antes restritos ao público adulto, como colesterol alto e hipertensão, agora também afetam as crianças, sem contar a desnutrição e as anemias, que continuam sendo grandes desafios de saúde pública. Por isso é essencial abordar esse tema continuamente para garantir às crianças uma boa qualidade de vida, pois a saúde é um bem precioso. O Ministério da Saúde reforça essa ideia ao afirmar que a prevenção de doenças depende de intervenções desde o período escolar, visto que a escola é um espaço propício para o desenvolvimento de programas de saúde. A abrangência escolar vai além do ensino, incluindo a promoção de saúde, a conexão entre lar, escola e comunidade, a prestação de serviços, a alimentação escolar e a criação de um ambiente saudável. Utilizar a horta escolar como estratégia para estimular o consumo de feijões, hortaliças e frutas permite adequar de forma significativa a dieta das crianças. Um aspecto interessante é que as hortaliças cultivadas na horta escolar, ao serem integradas na alimentação dos alunos, despertam grande interesse. Todos querem experimentar, pois são resultado do próprio trabalho dos estudantes. A horta escolar desempenha um papel fundamental no resgate da cultura alimentar de cada região. Por isso, é essencial incentivar o uso de materiais com características locais, considerando a adaptação ao meio, a rusticidade, a produtividade e as qualidades nutricionais dessas plantas, que são parte da cultura alimentar local. Por meio do estudo e conhecimento dessas plantas, é possível reforçar a relação com a história indígena e as culturas locais, promovendo a recuperação, o reconhecimento e o respeito pela diversidade cultural, linguística e ecológica. Atualmente, a má alimentação não é um problema exclusivo de uma classe social. Afeta tanto ricos quanto pobres. Problemas como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis afetam crianças, jovens e adultos de diferentes contextos socioeconômicos. Por isso, a educação alimentar desde a infância é fundamental, abrangendo não apenas o conhecimento sobre os alimentos mais adequados ao consumo, mas também o modo de produzi-los.
A implementação de uma horta pedagógica na escola resgata valores relacionados à qualidade, produção e hábitos alimentares saudáveis. Ao mesmo tempo, valoriza o trabalho no campo, destaca a importância da alimentação saudável com propostas de higiene pessoal e alimentar, incentiva o empreendedorismo entre as crianças e reforça o trabalho em equipe, promovendo inclusão social. A horta escolar pode ser tanto uma fonte de alimentação quanto um recurso didático, oferecendo grandes benefícios às comunidades envolvidas. Além de proporcionar alimentos de qualidade a baixo custo, também facilita o engajamento em programas de alimentação e saúde desenvolvidos pelas escolas. A vida moderna trouxe mudanças significativas nos hábitos alimentares ao longo dos anos, resultando em um aumento alarmante de doenças cardiovasculares, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, cáries, osteoporose, entre outras. Diversas pesquisas têm revelado um quadro preocupante da saúde alimentar de crianças e adolescentes brasileiros que hoje consomem de maneira excessiva doces e fast foods como parte de sua rotina diária. A forte influência da mídia, que promove incessantemente o consumo de alimentos ricos em gorduras e de alto valor calórico, favorece a ascensão de grandes indústrias alimentícias voltadas a esse tipo de alimentação. No entanto, a simples proibição desses alimentos não é suficiente. O caminho mais eficaz é a conscientização. É preciso explicar às crianças e adolescentes os benefícios de consumir alimentos saudáveis e os riscos associados ao excesso de alimentos ricos em gorduras, açúcares e calorias. A longo prazo, essa conscientização se refletirá em seus corpos e na qualidade de vida. Quanto mais cedo se formam hábitos alimentares corretos, mais saudável será a população de adolescentes e adultos em uma sociedade. A Organização Mundial da Saúde destaca a escola como um dos melhores ambientes para a promoção da saúde, pois é um espaço social de convivência, aprendizado e trabalho, onde tanto alunos quanto professores passam grande parte de seu tempo. Além disso, a escola é o local ideal para que programas de educação e saúde alcancem ampla repercussão, beneficiando as crianças desde a infância até a adolescência. A horta escolar, inserida nesse ambiente, torna-se um verdadeiro laboratório vivo, possibilitando o desenvolvimento de atividades pedagógicas integradas à educação ambiental e alimentar. Ela promove a união entre teoria e prática de forma contextualizada, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem e fortalecendo o trabalho coletivo e cooperativo entre os agentes sociais envolvidos. Estimular a formação de hábitos saudáveis desde a infância é essencial, pois é nos primeiros anos de vida que as crianças constroem suas rotinas alimentares e de atividade física, assumindo assim uma base para a educação em saúde. Conhecer conceitos relacionados à alimentação e saúde torna-se, portanto, uma necessidade para a formação de uma sociedade mais consciente e saudável. A infância é uma fase de intenso desenvolvimento físico e intelectual, caracterizada por um crescimento gradual em altura, ganho de peso e amadurecimento psicológico. Uma alimentação inadequada durante esse período pode resultar em déficits significativos no desenvolvimento físico e cerebral. No entanto, fatores como pobreza, falta de acesso a alimentos de qualidade e outras restrições limitam as opções de uma alimentação saudável. A escola desempenha um papel fundamental na formação dos hábitos de vida das crianças, sendo responsável por um conteúdo educativo abrangente, inclusive no que diz respeito à nutrição. A alimentação escolar, tanto na rede pública quanto na privada, visa suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, melhorar sua capacidade de aprendizado e fomentar bons hábitos alimentares. Atualmente, os meios de comunicação exercem uma forte influência sobre o consumo alimentar, uma vez que crianças e adolescentes passam cada vez mais tempo diante da televisão, onde a maioria dos comerciais promove alimentos ricos em constituintes pouco saudáveis. Isso pode contribuir para o aumento de obesidade, dislipidemias, hipertensão e outros distúrbios. Além do sedentarismo e da ingestão inadequada, as crianças também podem desenvolver concepções equivocadas sobre a alimentação. No Brasil, o consumo de hortaliças por habitante é muito baixo em comparação com países europeus, asiáticos e caribenhos. Embora parte da população esteja consciente da importância de incluir esses alimentos na dieta diária, fatores como preço, hábitos culturais e a falta de produtos de qualidade
contribuem para seu baixo consumo. Uma forma eficaz de aumentar a disponibilidade desses alimentos é por meio da sensibilização e capacitação para a implantação de hortas escolares, familiares e comunitárias. Uma proposta pedagógica envolvente é a realização de oficinas de culinária, nas quais os alunos utilizam os alimentos colhidos na horta para preparar refeições. Essa prática não apenas desperta o interesse das crianças em desenvolver hábitos saudáveis, mas também as incentiva a criar um livro de receitas, registrando as preparações aprendidas durante as aulas. Em colaboração com as merendeiras, os alunos podem pesquisar como multiplicar as quantidades no preparo de refeições para um grande número de pessoas. Com o auxílio dos professores, podem sugerir estratégias para evitar o desperdício de alimentos e criar receitas alternativas, como o reaproveitamento de cascas de frutas e verduras em preparações como bolos, sucos e doces. Este projeto também promove uma visão de vida mais saudável, possibilitando a abordagem do tema de educação alimentar. Através dele, são discutidas práticas de alimentação mais adequadas, despertando o interesse dos alunos por alimentos que geralmente não são atrativos para eles, especialmente diante do apelo agressivo dos fast foods e suas estratégias de marketing. Aqui, o alimento ganha um novo significado na vida dos alunos, pois eles participam de todo o processo de crescimento, compreendem o caminho percorrido por esse alimento até chegar ao supermercado e aprendem sobre os benefícios que ele traz à saúde. As crianças de hoje estão cada vez mais condicionadas a uma vida de conforto e comodidade, marcada pelo uso de computadores e outros dispositivos tecnológicos, o que pode favorecer o sedentarismo. Como os hábitos alimentares se formam na infância, torna-se essencial a educação nutricional, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Essa atividade também garante que as crianças e a escola resgatem a cultura alimentar regional, incentivando um estilo de vida mais saudável. A variedade de hortaliças cultivadas proporciona uma rica diversidade de cores, formas, aromas e nutrientes, fundamentais para uma alimentação de qualidade. A horta, portanto, desempenha um papel crucial na recuperação e valorização da cultura alimentar de cada região. Os produtos colhidos na horta podem ser incorporados à merenda escolar, contribuindo como fontes valiosas de vitaminas e sais minerais para a alimentação dos alunos. Além disso, as hortas escolares podem motivar os alunos, seus pais e a comunidade a cultivar hortaliças em suas próprias casas, aprimorando a alimentação familiar ou até mesmo servindo como uma fonte alternativa de renda. Essa prática permite o acesso a hortaliças de alta qualidade, cultivadas de forma artesanal e cuidadosa. A escola, sem dúvida, é o agente mais eficaz para a promoção da educação alimentar, pois é na infância e adolescência que atitudes e práticas alimentares se consolidam, sendo difíceis de modificar na vida adulta. A finalidade da educação alimentar é transformar o alimento em um verdadeiro instrumento pedagógico, transcendendo os limites do ato de se alimentar e convertendo-o em um ponto de partida para novas descobertas. Embora a alimentação seja oferecida nas instituições de ensino, raramente é considerada um conteúdo educativo. É essencial que a educação alimentar seja levada para o ambiente escolar, onde os alunos podem reforçar a adoção de bons hábitos alimentares de maneira consistente. A infância é a fase ideal para explorar o ato de se alimentar, pois é nesse estágio que a curiosidade é mais aguçada. Os preconceitos ainda não estão enraizados, e há uma abertura maior para o desenvolvimento de um senso crítico mais amplo. Por esse motivo, a educação infantil desempenha um papel fundamental na formação de hábitos alimentares saudáveis nas crianças. A educação alimentar deve estar claramente integrada ao projeto pedagógico das instituições de ensino, com o objetivo de familiarizar as crianças com os alimentos e estimular a aceitação de uma variedade de sabores e texturas. O consumo insuficiente de frutas e hortaliças aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, estando entre os 10 principais fatores de risco de mortes e enfermidades em todo o mundo. No Brasil, a má alimentação não é exclusiva das classes de baixa renda, é um problema que atravessa todas as camadas sociais. Problemas decorrentes de uma alimentação inadequada
como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas, afetam tanto crianças quanto jovens e adultos. Por isso, é fundamental iniciar a educação alimentar desde os primeiros anos de vida. É igualmente importante integrar temas relacionados à educação ambiental e à valorização da agricultura urbana, incentivando a criação de hortas orgânicas e o reaproveitamento de materiais que, de outra forma, seriam descartados, reduzindo assim o impacto ambiental. A horta escolar não apenas fornece alimentos, mas também serve como uma valiosa atividade didática, trazendo grandes benefícios às comunidades envolvidas. Ela permite a obtenção de alimentos de qualidade a baixo custo e facilita o envolvimento em programas de alimentação e saúde desenvolvidos pelas escolas. O curso Educação Alimentar na Horta Escolar ensina uma metodologia prática para ajudar os estudantes a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis, usando o tema da alimentação como uma ferramenta de alfabetização e aprendizado contínuo. Este curso é composto por 30 módulos, totalizando mais de 50 videoaulas objetivas e em alta definição, distribuídas em 8 horas de aula. Você também receberá palestras em formato PowerPoint, prontas para uso imediato em suas aulas, com a opção de personalizá-las de acordo com seus objetivos. Além disso, terá acesso a atividades prontas para impressão, facilitando a aplicação prática do conteúdo em sala de aula. O curso tem como objetivo oferecer atividades semanais em educação alimentar ao longo de um ano letivo, fornecendo recursos para a criação de novas atividades e avaliação do progresso ao final do período. Todos os temas são abordados por meio de atividades práticas, no formato Assista e Faça Igual, garantindo um aprendizado dinâmico. A parte teórica é adaptada de acordo com os perfis dos alunos, garantindo uma abordagem personalizada e eficaz. O curso está fundamentado em 4 pilares da educação alimentar. 1. Conhecer cada alimento, explorar suas propriedades e características. 2. Manuseio dos alimentos, aprender as técnicas corretas de manipulação, provar alimentos desconhecidos, estimular a aceitação de novos sabores. 4. Aprender a preparar receitas saudáveis, promover o desenvolvimento de habilidades culinárias saudáveis. Por se tratar de atividades relacionadas à horta escolar, ou seja, com alimentos cultivados pelos próprios alunos e fortalecidas pelo apoio social dos colegas, as mudanças nos hábitos alimentares e no aprendizado são substanciais. Este curso é destinado a professores que desejam tornar suas aulas mais criativas, bem como a profissionais de nutrição que buscam atividades eficazes para a conscientização alimentar.